Professor, eu Oi. estou bastante preocupada com a aplicação dessa prova, porque eu não estou conseguindo. A minha internet hoje mesmo está horrível, eu não estou conseguindo de jeito nenhum. Quando eu escuto, eu não visualizo os slides nem nada. E em questão da avaliação, porque se for nesse método aqui, vai ser bem complicado fazer, viu? O método vai ser o seguinte, tem que assistir a aula e tem que ler o material do AVA. Aí você consegue... Não, eu estou Aí falando da prova você... em si. Como é que vai ser feita? Porque você falou um dia que ia ser, tipo assim, se você saísse do ambiente e a pessoa que acusaria, alguma coisa assim, que ia ser Não, online, a prova é tranquila. A prova vai ser lá no AVA. Serão questões ai, objetivas. menos mal. Serão questões objetivas e você responde lá mesmo. Pronto, porque eu já estava quase parindo aqui de nervoso. Não, fique tranquila. Não, não morra hoje, não. Vamos Viu, lá, vamos obrigada. continuar. Deixa eu passar aí depois. Outro método de construção do parágrafo é a exemplificação. Você vai realçar uma ideia, reafirmar, esclarecer. E usando o exemplo, isso fica muito fácil. Vamos ver nosso exemplo aqui. Lei da passagem da quantidade à qualidade. O processo de transformação das coisas se faz por saltos. Mudanças mínimas de quantidade vão se acrescentando e provocam, em um determinado momento, uma mudança qualitativa. O ser passa a ser outro. O exemplo clássico, olha aí onde entra a exemplificação, é o da água esquentando, a alcançar 100 graus Celsius. Deixa o estado líquido e passa para o gasoso. Lenin define o salto como um ponto de passagem decisivo da velha qualidade para a nova, como ponto crítico do desenvolvimento. Esta lei é ilustrada pelo exemplo do calor das caldeiras transformado em movimento mecânico e vice-versa. A química é, por excelência, a ciência das mudanças. Veja que, para explicar uma lei da química, ele se utilizou de um exemplo, né? O exemplo da água entrando em evaporação, passando do líquido para o gasoso. Depois ele trouxe outro exemplo, que é o das caldeiras, no movimento mecânico de vice-versas, que é o da transformação da água do estado líquido para o estado gasoso. Veja como é interessante. Dentro de um parágrafo, eu posso exemplificar, né? Outra técnica, e essa aqui é muito legal e a gente usa bastante também, é a chamada causa-consequência. Primeiro você apresenta a causa, ou seja, o motivo, depois o efeito, o resultado, a consequência, certo? Vamos tentar encontrar a causa e a consequência nesse texto, neste parágrafo. As redações dos jornais brasileiros foram gradativamente se diversificando. Isso foi necessário porque o mundo se complicou desde que começou a fazer jornal. A divisão das editorias por especialidades foi uma necessidade criada pela sofisticação da vida moderna. A modificação do mundo, o ciclo revolucionário anarquista de 1968, obrigou os jornais a criarem áreas específicas. Isso é inevitável. Mas a diversificação traz um prejuízo, porque os redatores e repórteres de certas áreas tendem a especializar-se demais para melhorar de nível e, em consequência, perdem a visão de conjunto. E se o número de seções se multiplica demais, o número de editores cresce tanto que o jornal pode se tornar antieconômico. Observem que ele trouxe a causa foi a divisão das editorias por especialidades, a partir de 1958, 68. Depois ele trouxe a consequência, né? Ele até fala, ó, consequência, perder a visão de conjunto, se multiplicar demais, antieconômico. Então é muito interessante quando você usa causa e consequência. A causa disso foi isso, e a consequência será isso. Muito interessante construir também um parágrafo dessa forma. Então, observe que escrever não é só as ideias virem e você jogar no papel. Tem que ter toda uma lógica, uma coerência,
uma clareza, né? Outra técnica é o resposta à interrogação. Você pode introduzir um parágrafo com uma pergunta. Vimos isso, né? Nós vimos isso na introdução. Aí, no desenvolvimento, você vai desdobrar aquele parágrafo, né? Por exemplo, podemos começar com uma pergunta. Será que a sociedade brasileira está compreendendo em sua plenitude os efeitos da pandemia do coronavírus? Posso começar minha introdução desta forma. Depois eu vou desdobrar o parágrafo, que será a resposta à interrogação. Outra técnica de desenvolvimento é a chamada tempo-espaço. Tempo e espaço. Nessa, nós vamos colocar ideias para situar o leitor, tanto em relação ao tempo em que aquele fato ocorreu, quanto em relação ao local onde ocorreu. Olha o exemplo. Os últimos anos marcaram o aparecimento em grande estilo dos livros de bolso, ostensivamente concorrendo com jornais e revistas nas bancas e na disputa das horas de ócio dos leitores. Né? Então, veja que o tempo aqui é os últimos anos e o espaço, jornais e revistas nas bancas. As bancas aqui seriam o espaço. Onde é que está havendo essa disputa com jornais e revistas? Nas bancas. Então, ele trata de tempo, trata de espaço. Beleza. E como é que eu faço, então, o fecho, a conclusão de um parágrafo? Essa parte é muito importante porque você tem que dar a sensação de que você respondeu aquilo que você se propôs. Se você começou afirmando, aqui você vai fazer o arremate. Se você começou questionando, aqui você vai terminar aquela sua resposta. Ou se você começou negando, você vai confirmar a sua negativa. Certo? Eu gosto muito de fazer isso. Trazer uma síntese das ideias. Ou fazer uma proposta, uma intervenção. Ou trazer uma conclusão surpresa. O que seria a conclusão surpresa? Nem concordo com A, nem concordo com B, concordo com C. Você pode fazer isso. Trazer sua própria ideia ao texto na conclusão. Né? Veja que eu estou falando de parágrafos. Isso serve para o texto como um todo? Claro, o texto é formado de parágrafos. A ideia é a mesma: introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo? Quais são as espécies de redação de parágrafo? Nós já vimos. São 3. Descritivo, narrativo e dissertativo. Um parágrafo, um texto, pode ter mais de uma espécie? Com certeza. Claro que sempre vai haver uma predominância de uma sobre a outra. Aqui vai entrar algumas regrinhas que vão ajudar vocês em relação ao português. O parágrafo descritivo, que é o primeiro aqui das espécies, ele reproduz a realidade. Aqui você vai descrever a tal ponto que quem está lendo vai começar a imaginar, visualizar aquela imagem, aquele local, aquela pessoa, aquela característica, né? Imagine que você está descrevendo um local. O local era escuro, não havia iluminação pública, o terreno era de chão batido, com poucas casas ao redor. Imagine que você está descrevendo uma imagem. O céu naquele dia estava claro, sem muitas nuvens, temperatura boa. Você pode estar descrevendo um objeto. A pistola
era preta, marca Taurus, calibre 40, com um carregador sobressalente, um objeto. A faca era pontiaguda, cabo preto. Uma pessoa, a vítima, a pessoa era parda, 1,70 m, olhos castanho, barba rala, estava sem roupa, compleição normal, característica. A pessoa tem uma característica, cicatriz no braço direito decorrente de uma fratura exposta. Característica. Veja que o parágrafo descritivo ele é muito importante porque você vai tentar fazer com que o leitor imagine aquela cena que você deseja. Pergunto, eu utilizo muito isso no texto jurídico? Sim, bastante. Onde é que eu descrevo, por exemplo, numa petição inicial? Lá nos fatos. Você descreve tudo. Ele comprou uma TV marca LG 32 polegadas, cor preta, Full HD e assim vai. É uma descrição. Entenda que é o seguinte, a frase tem que ser curta e tem que ter muita elipse. O que é elipse? O que é elipse? Elipse. Vou fazer aqui um adendozinho para quem não sabe o que é elipse. Elipse é uma figura de linguagem. E acontece quando há uma omissão de um termo que pode ser subentendido no texto. Nesse caso da elipse, ocorre se uma palavra ou uma expressão for omitida e mesmo assim puder ser percebida como parte da oração. Vale acrescentar que esta palavra omitida não foi anteriormente citada e não torna a mensagem compreensível. Olha exemplos de elipse. Na sala de aula, apenas 5 ou 6 alunos. Qual foi a elipse que vocês perceberam no exemplo? A elipse do verbo haver. Eu omiti uma palavra, que foi o verbo haver, o verbo existir, e mesmo assim o texto ficou compreensível, totalmente compreensível. Isso é o uso de elipse, que eu posso usar bastante no parágrafo descritivo. Olha outro. Peguei de volta meu casaco. A gente usa muito a elipse do sujeito, do pronome, no caso aqui do pronome eu, primeira pessoa do singular. Eu poderia ter dito, eu peguei de volta meu casaco, mas eu omiti. Outro exemplo, a vida talvez fosse boa, não houvesse tanta tristeza. Olha só, qual foi a elipse que eu omiti aqui? A conjunção se. Eu poderia ter dito a vida talvez fosse boa se não houvesse tanta tristeza. Então, veja que no caso do texto do parágrafo descritivo, você deve fazer frases curtas e abuse das elipses. Abuse dessas omissões de palavras que farão com que o texto não perca sentido. Outra característica do texto descritivo é verbos no presente, certo? No presente ou no pretérito perfeito do indicativo. Tanto no presente quanto no pretérito perfeito do modo indicativo. E aí, para aqueles que estão enferrujados contra modo verbal, lembre-se o seguinte, um verbo que é conjugado no pretérito perfeito do indicativo, ele vai indicar uma ação que já ocorreu, certo? Ocorreu lá no passado. Começou e terminou no passado. Por exemplo, na terça-feira eu visitei meus avós paternos. Qual é o verbo aqui que está no pretérito perfeito indicativo? Visitei. A ação começou e terminou lá no passado. Foi terça-feira. Foi ontem. Os alunos aprenderam essa matéria na semana passada. Olha só o verbo aqui aprender, também no pretérito perfeito indicativo, mostrando que a ação do verbo ocorreu no passado, começou e terminou lá.
Terceiro exemplo, o primeiro dentinho da minha filha nasceu ontem. Mesmo fato. Então, quando você estiver descrevendo algo, alguém, um objeto, seja o que for, se o parágrafo, o texto for descritivo, use o verbo ou no presente, ele é, ou no pretérito perfeito do indicativo. Ele foi semana passada. Entende? Outra coisa, abuse dos adjetivos. Abuse. Quando estiver descrevendo, abuse. Ele estava sorridente, carismático, alegre, são adjetivos. E tenha muito vigor naquilo que você vai especificar. Porque o objetivo seu é exatamente esse, certo? Descrever com minúcias, com detalhes. E uma coisa muito interessante, aquilo que está descrevendo tem a ver com o seu prisma, com o seu ângulo, né? Que pode ser dinâmico, pode ser parado e pode ser um olhar físico, um olhar psicológico, um olhar histórico. Cada pessoa vê de um jeito. Então, procure descrever da melhor maneira possível, lembrando sempre quem vai ser o seu leitor. Você não escreve para você, você escreve para o outro. No mínimo para o juiz e o promotor. Muito bem. E como eu estava falando agora há pouco, ainda tem gente chegando aqui para este aula. Chegou um aqui, um agora. Como eu estava falando há pouco, através da petição inicial, você descreve os fatos. Você descreve os fatos com minúcias. Por quê? O juiz, ele não julga devido aos seus grandes argumentos jurídicos trazidos na inicial. Não. O juiz julga com base nos fatos e nas provas. Porque o direito, o juiz já sabe. Então, ali, na verdade, na petição inicial, o que a gente faz é a consunção, é a relação entre os fatos e o direito. Isso aconteceu, logicamente, ele terá direito a isso e aquilo outro, porque está previsto na lei. Então, veja que a parte autora, no exemplo aqui que eu estou trazendo, a parte autora, que é muito importante na petição inicial, ela pode descrever que o motorista bateu no veículo completamente embriagado, os olhos estavam vermelhos, ele tinha odor etílico, ou seja, estava bêbado mesmo, estava fedendo a cachaceiro, e tinha um andar cambaleante. Ela está descrevendo os fatos com base no que ela está percebendo, no que ela está vendo, mas sempre pensando em quem vai ler, que é o juiz. Outro exemplo, a vítima pode descrever o autor de um furto do celular que aconteceu num ônibus. Ele era alto, ele era magro, ele era negro, bigode ralo, jaqueta preta, boné azul. Descrição. É importante descrever, por exemplo, no boletim de ocorrência da delegacia, a vítima? Claro, muitas vezes a vítima só tem isso. Mas com base na descrição, a polícia pode ir atrás do bandido. Ah, quem é que está com frequência, que é alto aqui, magro, negro, usa uma jaqueta preta, um boné azul? Será que ele é aquele das imagens que nós pegamos semana passada? Vamos fazer uma comparação. E aí, por causa de uma descrição bem feita no boletim de ocorrência, é possível identificar a autoria de um furto, de um roubo. Beleza. Parágrafo narrativo. Olha a tabelinha, bem interessante. Eu vou descrever agora os fatos. Eu vou narrar os fatos. Como esses fatos ocorreram. E aí tem uns elementos estruturais. O quê? O que é o fato? Foi um furto de celular.
Ah, é uma pensão alimentícia. Ah, é uma cobrança indevida. Ah, é um imposto que já foi pago. Quem? As partes. O autor, o réu, né? As testemunhas. Como ocorreu? Como é a forma? Ah, o furto ocorreu no ônibus, enquanto eu estava indo para casa após o trabalho. Quando? Hoje à noite, às 18 horas. É o momento. Local. Ah, foi na avenida principal aqui, próxima à Praça do Feijão, em Irecê. Por quê? Qual o motivo? Ah, o motivo é que os pais se separaram e agora eu estou pedindo a guarda unilateral, pois a minha esposa é alcoólatra e não tem condições de criar o filho. É o motivo, por quê? E por isso, qual a consequência? A consequência é que se o filho ou filho ficar com a mãe, não será bem criado, podendo até sofrer riscos. Se ficar comigo, terá todo o apoio educacional, psicológico, etc. Então, observem que o que, o quem, o como, quando, o onde, o porquê, o por isso, ele vai estar em qualquer texto, parágrafo narrativo, certo? Claro que não necessariamente todos vão estar, porque às vezes não tem como, mas grande parte vai estar. E claro também, tudo vai depender de quem está narrando. Olha uma dica: use o pretérito perfeito do modo indicativo. Falei agora há pouco quem era esse meninozinho. O fato ocorreu no passado, começou e findou lá. É o pretérito perfeito do modo indicativo, né? E como eu falei também anteriormente, muito usado no texto jurídico. Todas as peças jurídicas sempre vai ter um fato. Vai ter um fato, vai ter as partes, vai ter o momento, vai ter um local, vai ter um motivo e vai ter o objetivo, que são os pedidos, as pretensões, né? E uma coisa muito interessante, vou colocar aqui de vermelho para a gente não esquecer, é que nós buscamos contar a verdade real dos fatos, o que realmente aconteceu. Aí eu pergunto, e como é que os santos advogados mentem tanto, tanto oralmente quanto na escrita? Por que mentem tanto? Sabe por que mentem tanto? Porque são fracos, não sabem argumentar. Porque eu, se eu for advogado, não preciso mentir para poder defender meu cliente. Quanto mais verdadeira for a história, melhor. Ah, mas ele matou, como é que eu vou fazer a defesa? Meu querido, observe no processo se já existem provas robustas de que ele é o autor. Se já existirem, seu papel como defensor, como advogado, deve ser, por exemplo, a redução da pena e não desconstruir um processo, um inquérito com base em mentiras, né? Eu acredito muito na verdade real. Aí você diz, isso existe? Pouco, porque a maioria dos advogados procuram uma verdade fictícia, mentirosa, porque é a verdade que vende essa mentirosa. Promete mundos e fundos. O cara está preso, o advogado chega na cadeia, não, amanhã você vai estar solto. E aí passa uma semana e o cara preso. Infelizmente, nós temos bons profissionais em todas as áreas. Mas, enquanto estudantes, nós temos que pensar que a narração do texto jurídico tem que ser a mais verdadeira possível. Porque a verdade só tem uma face, a mentira tem 100 faces. Defender a verdade é muito melhor do que defender uma mentira. Certo? E o parágrafo dissertativo, como é que ele se dá? O parágrafo dissertativo, muito usado também por nós. Lembra daquela parte do direito, pessoal?
Vocês vão aprender comigo nas próximas aulas que não é simplesmente pegar, dar um Ctrl+C e Ctrl+V no texto da lei e jogar dentro da petição. Não é. É você mostrar para o juiz que, devido ao fato que ocorreu com o seu cliente, ele tem direito àquela pretensão. E que a lei dá toda a guarida a essa pretensão, a esse pedido. Não é um Ctrl+C e Ctrl+V da lei. É mostrar que existe uma relação íntima entre o fato e a norma. Beleza? E muitas vezes você vai fazer uma defesa jurídica numa petição inicial, sem existir qualquer lei escrita que apoie aquele direito pretendido. Ah, isso existe? Existe. Porque o direito ele não se resume às leis. Nós temos os princípios também. E os princípios, muitos não estão na lei. Eles estão fora da lei. Os princípios é como se fossem axiomas, valores jurídicos, normativos, que estão numa nuvem. E, de repente, quando o operador de direito precisa utilizá-lo, estende a mão, pega o princípio, puxa e usa para defender o seu cliente, para terminar sua sentença, fazer sua denúncia, mesmo que não esteja previsto na norma jurídica positivada. Então, como é que eu faço um parágrafo dissertativo? Olha essa observação. Pelo amor de Deus, nunca use a primeira pessoa do singular ou plural. Eu acho que, nós achamos, não existe isso. Nós não escrevemos na primeira pessoa do singular ou do plural. Nós escrevemos na terceira pessoa do singular. Acredita-se que, verifica-se que, observa-se que, conclui-se que, certo? Nós temos que realçar os verbos utilizando a terceira pessoa do singular. Nunca, jamais, a primeira pessoa. Nunca. Mostra que você não sabe escrever. Nunca também utilize isso. Na minha opinião, eu acho que, no meu entender, você não acha nada. Quem é você para achar alguma coisa? Lembre-se, nós só dizemos no texto aquilo que podemos provar pelos fatos ou pelo direito. Então não importa a porra da sua opinião. O que importa é os fatos e o direito. Outra dica técnica é predominância de períodos subordinativos. Eita, lembra do que é período? O que é período composto por subordinação? Olha a dicasinha que eu trago aqui, ó. O que é um período composto por subordinação? São aquelas orações que dependem uma das outras. Elas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. Então, são orações que dependem uma das outras. Tem uma interdependência. Olha os exemplos. Esperamos que ele volte. Esperamos é uma oração. Que ele volte é outra oração. O que é que nós esperamos? Na sua volta. Então, nós temos aqui uma oração subordinada substantiva, porque eu posso substituir a oração que ele volte pela expressão sua volta, que é substantiva. Outro exemplo. A garota que passava naquele momento socorreu-me. Então, que passava naquele momento é uma oração subordinada adjetiva, porque ela descreve a primeira oração, que é a garota socorreu-me. Já no outro exemplo, como estava chovendo bastante, desistimos do passeio. Aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial, porque mostra um estado da natureza. Como estava chovendo bastante. Então,
Ficou mudo aqui. Voltou? Professor? Voltou, pessoal? Sim. Voltou? Estou aqui. Pronto. Então, utilize bastante esses períodos compostos por subordinação, porque traz uma elegância no texto tão bonita, certo? Outra coisa, cada parágrafo deve conter apenas um aspecto do tema. Pessoal, é muito comum as pessoas escreverem vários temas dentro do mesmo parágrafo. Isso não é legal. Cada parágrafo é um aspecto daquela tese, daquele tema que você está desenvolvendo. Não use abreviatura, não use erro grosseiro de ortografia e nem frases clichê. Então, nada de meme, nada de VC, TB, certo? Pelo amor de Deus. Eu digo isso, mas quando vocês forem escrever futuramente a petição inicial, que nós vamos aprender na unidade no segundo bimestre, tenha certeza que vai ter gente abreviando. A pessoa não escreve nada, o único texto que a pessoa escreve é WhatsApp. Então, quando pega um texto dissertativo para escrever, vai meter um VC, vai meter um TB, né? É normal. Outra técnica. Evite pleonasmo, evite os cacófatos e evite as paráfrases. Vamos ver o que é isso? O que é o pleonasmo? O pleonasmo é também uma figura de linguagem. Ocorre quando você é muito redundante. Você repete palavras que têm o mesmo sentido numa frase. Olha só, hemorragia de sangue. Pelo amor de Deus, qual é a hemorragia que não é de sangue? Né? Mas acredite, isso é muito comum no direito penal. A pessoa que está ali registrando a ocorrência, vítima faleceu de hemorragia de sangue. Subir Meu lá para filho, cima. qual é a hemorragia que não é de sangue? Sair para fora, Subir lá encarar para de cima. frente, o fato real, duas metades, subir para cima. Olha só o que a pessoa diz aqui. Olha essa frase como é comum. Eu coloquei de propósito aqui, ó. Você deve comparecer pessoalmente ao Detran. Se você está mandando o cara ir para o Detran, é lógico que é pessoalmente, e ele vai virtualmente, né? Outro pleonasmo. O filme é baseado em fatos reais. A gente vê muito isso. Se o filme é baseado em fatos, é porque os fatos são reais. Entendeu? A redundância. Para entrar, empurre a porta para dentro. A gente vê tanto isso, né? Empurre a porta para dentro. E você empurra para fora. Como é que empurra para fora? Então, veja que é redundantes. Não use isso, pelo amor de Deus, num texto jurídico. Outra coisa que não deve ser usada são os cacófatos. O cacófato também é um vício de linguagem e ele traz um som engraçado. A gente vê muito isso. É um som estranho, um som que é engraçado. Porque você acaba juntando ali algumas sílabas, a sílaba do final com aquela sílaba do início, e acaba trazendo ambiguidade, né? Olha só, da boca dela. A voz saiu da boca dela. Da boca dela é meio estranho, né? Ou a vítima estava peladona. Olha aí, peladona. Ou porcada. Eu amo ela mais que tudo. Amo ela. Por que não diz eu a amo mais que tudo? Ela tinha olhos lindos. Ela tinha. Olha só, parece a palavra latinha. Entendeu? Cacófato também traz. Cacófato acaba trazendo um som engraçado ou estranho no texto? Não. Como também não use tudo isso quando alguém recria um texto do outro, né? Ele pega um texto original e aí ele altera o conteúdo. É bastante usado em texto literário, científico, religioso, diálogo.
Quando você quer passar informação, contar uma pessoa sobre algo que você ouviu de outra, você parafraseia. Alguém até diz assim, parafraseando fulano de tal. Fernando Capês, nunca parafrasei. Se você vai citar um autor, cite o texto literal. E aí depois você faz um comentário acerca do texto. Certo? Outra coisa, é inadmissível, num texto jurídico, algo que fira os direitos humanos ou que possuem ideias preconceituosas. Acreditem, tem pessoas no mundo do direito, Ficou mudo de novo ou foi só para mim? Ficou mudo, professor. Ficou mudo bem na hora de falar dos direitos humanos aí. Voltou? Voltou. Voltou, pessoal? Voltou. Mas Voltou. perdemos lá o Voltou. exemplo lá do direito humano. Voltou. Certo, voltou, né? Beleza. Voltando aqui, ó. É inadmissível um texto jurídico que fira os direitos humanos. É muito comum encontrarmos textos que são preconceituosos em relação aos negros, em relação às mulheres, em relação à orientação sexual das pessoas. Acreditem, tem pessoas que demonstram isso no texto jurídico. Pelo amor de Deus. Fique com o seu preconceito para si, mas colocar isso num papel ou falar é inadmissível, certo? Lembrando que hoje nós vivemos numa sociedade bem plural, bem democrática. Então, não cabe para um estudante de direito, um operador do direito, qualquer ideia que fira direitos humanos ou ideias que são preconceituosas. Não cabe. É tanto que vocês sabem que esse requisito está previsto até no Enem. Uma pessoa que escreve algo que fira os direitos humanos no Enem, numa redação, ela vai ser eliminada, não é? E para finalizar sobre o parágrafo argumentativo, ele pode ser de duas formas, pessoal. Ele pode ser expositivo e pode ser argumentativo. O expositivo, ele vai somente expor e discutir uma ideia, né? Aqui é interessante é que ele não emite uma opinião. Ele é um texto dissertativo, mas ele é expositivo. Ele expõe uma ideia. É dissertativo, expositivo. Traz a ideia, mas não emite a opinião dele, explicitamente. Mas se o texto for dissertativo, argumentativo, cujo objetivo é exatamente convencer o leitor, aqui eu vou trazer as ideias, as opiniões, por que eu defendo aquela tese, né? E aqui sim você vai expor sua ideia de forma bem clara. E é esse tipo de parágrafo, olha que importância aqui, é esse tipo de parágrafo que é muito usado no texto jurídico, o dissertativo argumentativo. Porque persuadir e argumentar faz parte da nossa linguagem, né? E nós vamos utilizar a lógica do raciocínio jurídico para poder trazer nossas ideias à tona e defender nossa tese. Porque o objetivo aqui é convencer quem? O juiz, sobre o direito que eu estou pleiteando, né? E quando o juiz ele vai proferir uma sentença, ele também fundamenta. Um juiz não pode dizer, solto fulano de tal com base no artigo X do CPP. Não pode simplesmente dizer isso. Ele tem que fundamentar. As decisões judiciais são fundamentadas. É o princípio da persuasão racional do juiz, que está previsto na Constituição, no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal. O juiz precisa fundamentar suas decisões. Ele
tem que mostrar quais são os motivos que o levaram a tomar aquela decisão. Assim como o advogado tem que fundamentar os seus pedidos, suas pretensões, o juiz também. Assim como o promotor tem também que fundamentar o porquê que ele está denunciando uma pessoa. Assim como o delegado tem que fundamentar o seu relatório, mostrando o porquê ele está indiciando alguém. Na área penal, nós dizemos que o delegado ele indicia, o promotor ele denuncia e o juiz ele pronuncia, principalmente quando estamos falando de crimes dolosos contra vidas que são julgados pelo tribunal do júri, ok? Veja que hoje nós vimos sobre o parágrafo jurídico. Na próxima quarta-feira, nós vamos estudar a estrutura dos requerimentos judiciais e extrajudiciais. A atividade de hoje, a aula de hoje não possui atividade. Vocês já vão terminem quem não terminou as atividades até dia 20, que é segunda-feira, e segunda-feira nós temos a nossa provinha marcada às 7 horas da noite. Como a professora Júlia já marcou algo antes, eu vou conversar com ela para ver se eu negocio permanecer a prova dia 20 ou mudar para outro dia. Mas qualquer coisa eu comunico ao William. Eu comunico ao William aqui através do WhatsApp e o William manda aí no grupo para vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma reclamação? Só uma dúvida. O senhor disse aí que a gente tem 4 atividades para ser feita. Na verdade, para quem não fez, né? Eu fiquei com última e dessa última. As outras eram atividades, eram questões do água? Todas são questões do AVAS. Eu vou abrir aqui o AVA para eu ver com vocês aqui. Eu vou abrir aqui para confirmar aqui quais são. Pois não, pode falar. O senhor mencionou em uma dessas aulas que deixaria uma sessão fora da prova. Ou estou enganado? Isso, é a 1.4, ela está fora. 1.4. E observe que na mensagem que o William vai transmitir, diz lá, a prova é unidade 1, seção 1, 2 e 3. Então, está fora a unidade 4, a seção 4. Da unidade 2, são todas as sessões, 1, 2, 3, 4. E da unidade 3, é só essa aula de hoje. Professor, mas a unidade 3 não vai entrar na prova, porque a prova é da unidade 1, não? Ficou mudo novamente. Está me ouvindo, William? Sim, estou ouvindo, mas ficou mudo para o professor. Eu estou falando, a prova é só referente a 1 e 2, né? Não, porque a 3 e a 4... Ele disse que essa de hoje, Roberto, a 1, 2 e essa aula de hoje, 3. Então vai entrar essa aula de hoje na prova? Sim. É para substituir a 1.4, então. Possivelmente. Eu entrei um pouquinho depois, alguém viu se ele falou se a prova é subjetiva, alguma coisa desse tipo, de múltipla escolha, ele falou alguma coisa? Múltipla escolha, objetiva. Ok. Acho que ele deve ter desconectado aqui, que ele ficou mudo agora, de verdade. Saiu, ele vai voltar. Legal. Como não vai ser online, ele vai determinar um horário para poder realizar essa avaliação? Tipo, ele vai postar às 7 horas e vai dar até tal horário para resolver, é isso? Ele avisou que seria às 19 horas. 7 horas. Eu já mandei no grupo. Isso, A prova está marcada. A prova vai estar marcada para as 19 horas. Como é que vai funcionar? Sim. Tipo, vai ter um horário limite para você realizar, das 7 horas, por exemplo, até as 22? Não, ele disse que iria expor no AVA, mas deve ser até as 22, né? Eu acho que é muito tempo, eu digo que não, viu? Mas vamos perguntar, né? É pertinente. Eu acho que não está conseguindo voltar mais. O pessoal fica colocando coisa demais no grupo, moço. Atrapalha. Roberto, eu já briguei muito, eu vou começar... Eu também já falei demais.
eu vou fazer aquela situação. Eu vou bloquear todo mundo. Quem quiser alguma informação, vê no particular, porque o pessoal bota muita coisa desnecessária no grupo. Não tem nada a ver. Eu também bloquear. Concordo, William. Faça isso. Bloqueie todo mundo aí. Aleatório. Aí, se precisar, alguém te procura aí. A pessoa colocou informação, ele não nem para acompanhar, porque depois da informação que eu coloquei, tem mais de 50 mensagens, então não dá. Ontem eu tive que colocar 4 vezes. William, tá me ouvindo? Sim. Pessoal, como eu estava falando para o William, que o William me perguntou, da unidade 1, só a seção 1, 2 e 3, não cai a 4. Da unidade 2, seção 1, 2, 3 e 4, da unidade 3, seção 1. Quem não terminou as atividades, pode terminar até segunda-feira. Certo? Eu estou abrindo aqui para ver quantas atividades a gente tem aqui. Deixa eu contar aqui. Nós temos 1, 2... Peraí. São 3 atividades do AVA, né? São 3, né, pessoal? Isso. 3 atividades. São 3. Com Tem aqui, a petição, É a o texto esqueleto. indutivo. A petição, são 3. a comunicação e essa última. São É a 3. petição, a do coronavírus e essa última do texto dedutivo e indutivo. Isso. São 3, Exatamente. né? Uhum. Isso, Então, fez. avise aí no grupo que quem não fez tem até segunda-feira para terminar. E a resposta é em AVA mesmo, viu? Beleza? Beleza. Você E quem precisar ensinar o... quem precisar de alguma ajuda sobre algum assunto que não está entendendo, pode me mandar um e-mail que eu respondo. Se possível, mando até algum material para auxiliar, tá certo? Professor. Certo. Professor, Oi. Eu comentei com o William, mas diante da sua colocação aí, provavelmente já vai ficar de fora o que eu comentei com ele. Assim, vai vir nos trabalhos, como por exemplo esse do texto argumentação indutivo e dedutivo que o senhor passou por último. Aí a gente faz e lança lá. E não recebe Sim. nenhum feedback, assim, como que você foi, se você tem que melhorar naquilo, se for tal. A gente fica assim, tipo, voando, sabe? Não, eu vou dar os feedbacks. Quando eu for corrigir todos eles, aí eu vou dar o feedback. Lá tem um espaço que eu posso fazer comentários. Eu vou fazer em cada um. Ah, entendi. Tá. É porque, como nem todo mundo terminou ainda, eu só vou corrigir quando todos terminarem, entendeu? Entendi. Obrigado. Então, todo mundo tem até segunda-feira para fazer. Aí, a partir de segunda, eu faço as correções. Ok, professor, sobre a prova, só uma última dúvida aqui. As meninas, o pessoal estava perguntando, o início será às 19 e o término, vai ter um tempo para o término ou será às 22, 21, como será? Não, vai ser, eu acredito que é só 1 hora de prova, porque é rapidinho, são questões objetivas, você marca rapidinho em 1 minuto, e são poucas questões, não passa de 30, então, você, na verdade, em 1 hora você responde. Não, moço, coloca mais tempo aí. A pessoa que gosta de questão sou eu. Deixem para chorar quando forem estudar direito penal, que são 50 por prova. Gente, Dá 1 horinha aí, ô. É 1 horinha só, no instante faz. Não se preocupem, não. Basta ler o material, entenda o assunto. A prova não tem nada de bicho de 7 cabeças. Viu? Beleza? Professor. Oi. Professor. Oi. No caso, quantas questões vão ser na prova? Eu acho que até umas 30. Eu vou ver 30 ainda questões? Isso, é objetiva. É verdadeiro ou falso. Ô, professor. Responder em 1 hora. Oxe, em 20 minutos você faz. Professor. Oi. Que é mosquito. Oi, alguém me perguntou uma coisa.
Eu estou muito triste com você, que vocês que hoje ia dar era revisão, que você fez foi dar mais ação. Não, não fique triste não, porque a gente está aproveitando o tempo, porque se as aulas voltarem agora em maio, a gente já não vai ficar com tanto assunto para a próxima prova. Entendeu? Então, vamos fazer uma revisãozinha, aproveita que são 8h30. Como é? Vamos fazer uma revisãozinha, aproveita que são 8h30. Vamos, vocês querem falar sobre o quê? O senhor disse que ia fazer hoje. Para mim, A gente faz a agora. parte que ficou complicada foi lógica formal e material. Vamos agora. Estou abrindo o material já. Professor, aumenta aí o teu microfone, quase não se escuta. Eu estou abrindo aqui o material para a gente revisar. Qual é a página que vocês estão vendo aí no programa? Eu não vejo. Eu não estou enxergando nada aqui, só estou vendo o quadro dos alunos aqui. Aham, eu vou compartilhar o vídeo aqui. Essa é uma coisa. William, logo que proibiu de Professor, falar no aumenta o teu volume um pouquinho, quase não se escuta. grupo, Cleia, tu tem que colocar um fone de ouvido, porque o computador sem fone não escuta. E por que nas Direito. outras aulas eu escuto? Direito? Sim. Porque em todas as aulas eu coloquei o fone de ouvido para escutar. Pois não, Totalmente. na aula que eu coloco, é porque o professor ele fala um pouco baixo, de repente se ele aumentar o fone de vez, eu posso escutar melhor. Mas nas outras aulas eu escuto tudo. No computador, Clélia? Oi? Você está no computador ou você está no telefone? No computador. Vá no microfonezinho aí e vê se o volume está. Pronto. Vou trazer aqui alguns aspectos da revisão, que é importante vocês relembrarem aqui, tá? Estão me ouvindo? Sim. Muito baixo. Olha só. Da aula 1.1, o que é importante saber? Diferenciar esses modelos teóricos de comunicação. Veja que um é o informacional, ó. Um é o informacional. E o outro é aquele modelo cultural, que é totalmente diferente. Um tem a ver com a cultura da sociedade, que explica os fenômenos sociais, e o outro tem a ver com a transmissão da informação. Como essa informação é transmitida, certo? Então, tem a ver com uma concepção racionalista da informação. E aí, a partir daí, a gente tem esse modelo muito importante aqui de Jacobson, que é o modelo comunicativo. Esse modelo comunicativo, onde nós temos um remetente, um destinatário, e aqui no centro você tem o contexto, a mensagem, o canal que liga o remetente ao destinatário, o contato e o código, certo? Essas funções aqui da linguagem são muito importantes, saber diferenciar. O que confunde e que pode levar vocês a errarem a questão da prova são os nomes. Observe que a referencial é chamada de denotativa ou cognitiva. Então, não confunda. A expressiva é emotiva. A conativa, apelativa. A poética não dá para confundir, porque não tem outro nome. A fática, o centro dela é o contato. E aí você não confunde as funções da linguagem trazidas por Jacob. São 6. E observe que uma se centraliza no contexto, uma no remetente, uma no destinatário, uma no código, uma na mensagem, colocando em vermelho aqui para vocês verem, uma no contato
e só, são 6. Contexto, remetente, destinatário, código, mensagem, contato. Tem a ver com aquela tabelinha de cima. Beleza. E aí nós temos uma situação, problema que a gente já discutiu isso. Depois a gente passa para a linguística enunciativa, que é essa linguística que nós trouxemos acerca da análise do discurso, onde nós temos a influência da linguística, a influência do marxismo e a influência da psicanálise, né? A partir daqui, da análise do discurso, nós temos aquela ideia de sujeito, que é muito importante, porque essa noção de sujeito vai fazer com que ele se determine em relação ao seu discurso, na posição que ele se encontra dentro da luta de classes e de como ele se enxerga como ser humano, certo? E nós vimos o que é função imaginária, que é a capacidade do sujeito se antecipar, e também acerca da determinação do lugar onde ele fala. É isso? Está todo mundo me ouvindo? Sim. Beleza. Continuando aqui. Vimos esse exemplo aqui, é muito interessante, da ONG Católicas pelo Direito de Decidir. Certo? E a importância da análise do discurso é exatamente propor essa nova forma de você discursar, ver as coisas. Essa teoria socio-interacionista da linguagem, que é cujo teórico é Mikhail Bakhtin, o que é importante você saber é que é uma teoria que fala que a linguagem ela é social e interativa, né? Vocês lembram que eu falei muito que até o silêncio, um gesto, um olhar, pode dizer muito dentro do direito, né? Até mesmo ele ficar calado. A gente falou muito isso na primeira aula. Beleza. Já aqui na aula 1.3, tem a ver com os domínios discursivos. Domínio discursivo é diferente de tipo textual. Todo domínio, todo gênero do discurso, ele vai ter um tema, vai ter um estilo, vai ter uma estrutura. E aí, o domínio que predomina no direito, nós temos dois. Nós temos aqui o domínio jurídico e o documental. Aqui temos as semelhanças e as diferenças. As semelhanças estão aqui em cima e as diferenças estão aqui embaixo, certo? No documental e no jurídico, ele registra uma ação que tem um valor dentro da lei, né? E essas pessoas que escrevem no discursivo, documental e jurídico são pessoas investidas de autoridade, em fé pública, certo? Por isso que é um texto que tem data, tem assinatura, tem local. Mas qual a diferença? No domínio jurídico, sempre esse texto vai compor um processo judicial. Já no documental, não necessariamente vai compor um processo. Porém, ele pode ser colocado dentro de um processo. Exemplo, um laudo pericial. É domínio documental. Mas uma petição inicial, que domínio é? Domínio jurídico, porque ele vai compor um processo. Então, aquilo que vai ser usado como prova documental é do domínio documental. Vimos que gênero textual é diferente de tipo textual. O tipo textual tem a ver com narração, descrição, dissertação, que inclusive nós reforçamos na aula de hoje, bastante, né? Que é o texto narrativo, descritivo, dissertativo. Agora, algo que é muito importante aqui é saber que todos esses textos jurídicos, eles têm essa estrutura aqui, ó. Tem um título, tem um vocativo, que é o endereçamento, tem os dados do processo, qualificação do réu, tem o desenvolvimento da ação, tem uma conclusão, tem um fecho, né? Com local, com data, com assinatura. Põe essas coisas fora. Beleza.
Nós vimos aqui uma situação problema, que nós utilizamos o exemplo da televisão, né? Uma petição inicial simples, que é um documento do domínio jurídico, só estrutura. Vimos um conflito, no caso aqui era um vício oculto, um vício redibitório, uma relação de consumo. Vimos os dados do autor, os dados do réu. Também tem que ter os fatos, que é o desenvolvimento dos elementos, os argumentos, que é o do direito. Coloquei 2 artigos do CDC e os pedidos. Todo mundo fez isso para poder compreender um pouquinho sobre a estrutura. Vamos agora para a unidade 2, que fala sobre a lógica. Deixa eu abrir aqui o texto. Estão conseguindo ver aí? Unidade 2? Não. Deixa eu ver aqui. Está no slide ainda. Está no primeiro, né? Porque tem que compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. Tô doida pra comer. Ainda não apareceu. O meu, o que tu tá fazendo? Tu também tem umas perguntas. Pronto. Já compartilhou. Esse chegou. Unidade 2. Chegou. Pronto, beleza. A unidade 2 é sobre a retórica. O que é importante saber aqui? Vai cair uma questãozinha sobre a diferença entre senso e dissenso. O senso é essa capacidade que eu tenho de julgar, certo? Já o dissenso é a divergência. E olhe que tem o consenso e o dissenso. Qual a diferença? Consenso é quando as ideias chegaram a um acordo. Já o dissenso é exatamente quando não houve esse acordo das ideias, é o oposto, certo? Tem uma questãozinha sobre isso. Outra coisa que é muito importante é acerca do direito como mediador do conflito. Será que sempre, quando o direito existir, ele vai trazer uma paz social? Será que o direito é capaz de resolver tudo? Será que nunca vai haver dissenso quando o direito intervir? Não, pelo contrário. E a gente deu o exemplo aqui do aborto, né? O aborto necessário, o aborto da gravidez resultante de estupro e o aborto decorrente de feto anencéfalo. Isso mostra que o direito, ele sempre vai trazer uma posição e outras pessoas podem concordar ou não. Mas o que o direito trouxer é regra, mesmo que outras pessoas não concordem. Certo? Outra coisa aqui, isso aqui cai na provítia, os meios de persuasão de Aristóteles. Essa aula aqui, se não me engano, está gravada e tem lá no YouTube. Essa aula aqui. A diferença entre logos, entre patos e etos. Cai na provinha. Diferença aqui tem a ver com o significado. Um significa pensamento, palavra, razão. O pato significa sofrimento, experiência. Saber a diferença entre logos, patos e etos é muito importante. Porque aí você vai compreender o que é o orador, o que é o auditório, né? Lembre-se também o que é que inspira a confiança no orador. A fronese, a areté e a eunoia, certo? E como é que ela se constrói? Uma se constrói no logos, uma se constrói no ethos e a outra se constrói no patos. Por isso que é importante saber a diferença entre cada uma. O auditório é aquele público para quem você vai discursar. E o que é mais importante aqui é o que está de amarelo. É acerca do auditório médio, certo? Aqui é o exemplo, mas o assunto é auditório médio, que é aquele auditório que você não sabe para quem você vai discursar, mas é um auditório que possivelmente vai ter os valores dominantes de uma sociedade, casa brasileira.
Muito bem. Seguindo aqui, ó, o que é importante aqui saber sobre a composição do discurso. É como Quintiliano fala, que é baseado na operação do invencio, da dispositio, da ilocutio, da actio e da memória. Saber a diferença de cada uma delas. Bastou ler 2 vezes que você não vai confundir, certo? E aí nós tivemos um trabalhozinho sobre o isolamento social e a Covid-19. Aqui já ajudou vocês a identificar o que é um dissenso, a diferenciar o que é logos, etos e patos, a criar uma tese e 2 argumentos. Quem fez a atividade já conseguiu entender um pouquinho do objetivo da aula. Beleza. Na aula 2.2, que é sobre figuras de linguagem, eu quero que vocês saibam a diferença entre as figuras que eu trouxe. Antonomásia, ironia, metáfora, amplificação, anadiplose, anáfora, antítese, para que quando você enxergar o exemplo na prova, você consiga identificar qual é a figura de linguagem. Policídeto, quiasmo, não tem dificuldade nisso. Pergunta retórica, alusão, apóstrofe, beleza? Não é difícil. Leu aqui 2 vezes, consegue fazer tranquilamente. Onde é que você pode ler sobre figuras de linguagem? Pesquise no Google, figuras de linguagem. Veja qual foi a que eu dei e veja lá mais exemplos, mais detalhado. Porque o material do AVA possa ser que seja simples para quem está estudando a primeira vez. Já que em noções de lógica, nós temos um pouquinho mais de conteúdo. Eu quero que vocês entendam uma coisa sobre a lógica e o raciocínio lógico. É que sempre vai ter 2 ideias, que é a premissa A, a premissa B e a conclusão. E quais são os 3 princípios que fundamentam? A identidade, a não contradição e o terceiro excluído. Certo? Entender que proposição é uma sentença. Essa sentença pode ser declarativa, e aí você tem um sujeito, um verbo de ligação e um predicado. Entender o que significa proposição categórica, que é essa questão das letrinhas aqui, ó. Todo x é y, nenhum x é y, algum x é y e algum x não é y. Tem a ver com a proposição universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa e particular negativa. Saiba identificar cada uma aqui das letras. Ó. Universal afirmativa é letra A, negativa é letra E, letra I, letra O. Certo? Usando esse exemplo aqui da proposição categórica, você consegue identificar cada uma delas. PC significa proposição categórica. O A refere-se a essa letrinha aqui de cima. É o que tem de importante nessa parte. Beleza. Há uma coisa que você não pode esquecer. Diferença entre verdade lógica e falsidade lógica. Certo? Não confunda o que é uma verdade lógica e uma falsidade lógica. Muito bem. E também o que é um argumento válido e um argumento inválido. Continuando, nós temos aqui a famosa forma lógica do argumento válido, A é B, C é A, logo C é B. E entender isso aqui é muito importante, porque quando você vê o exemplo, você já vai tentar identificar se ele é verdade, se ele é válido ou inválido, né? Entender o que é esse silogismo categórico. Esse exemplo que temos no AVA é muito bom para você entender exatamente a fórmula lógica. O A é B, C é B, B é A. Aqui, ó. A é B, C é A, logo C é B. E aí entramos na aula 2.4, que é sobre lógica e metodologia jurídica. Novamente, os 3 princípios, para você relembrar. E eu quero que você entenda a diferença entre lógica formal e lógica material. Dê um print na tela aí que você já vai ter a diferença aí. Ó. Dê um print na tela e salve isso aí no Word. Você tem aí, lógica... Professor, para mim não abre, não. Dá um print na tela, meu amor.
Não aparece aqui para mim, não, a tela. A minha internet tá horrível. Alguém me manda depois, por favor. Eu te mando. Pronto, tira um print da tela aí, ó, lógica formal e lógica material, porque você já vê bem as diferenças aí, tá bem resumido, certo? Na lógica formal você vê que é a questão do raciocínio dedutivo, que é as regras do pensamento, e na lógica material você tem as regras do conhecimento científico, que é o raciocínio indutivo. E aí eu trago depois aí no material a relação entre dedução e lógica formal, isso aqui é muito importante vocês entenderem, principalmente essa questão da premissa maior, da premissa menor, da premissa do termo maior, do termo médio, do termo menor, quem é quem na história, né? Isso aqui não é tão importante. Já isso aqui é a lógica material e a indução, que tem a ver com a questão de provar os fatos, da coerência da lógica formal, aspectos da indução, e finalizou com a importância da dedução e indução na argumentação. Outro print que você pode dar é aqui, ó. Pode dar um print dessa tela. Dê um print dessa tela, pessoal. Aqui tem um resumozinho sobre dedução, indução, argumentação e os raciocínios dedutivo e indutivo. Pronto. Esses exemplos que eu trouxe aqui, é importante vocês lembrarem. Ó, que a repercussão geral que o Supremo usa é um exemplo de raciocínio dedutivo. E o controle de constitucionalidade é um exemplo de raciocínio indutivo. Pronto. Mamão com açúcar. Aí nós temos aqui o trabalhozinho que eu passei, que é com base nesse aqui, a argumentação com raciocínio dedutivo e a argumentação com raciocínio indutivo. Pronto. E a aula de hoje foi da unidade 3, seção 1, que a gente viu. Beleza? Eu disse o que era mais importante de cada matéria para vocês estudarem. Certo? Certo, muito obrigada. Aquilo que eu não falei que não é muito importante, você dá só uma lida por cima, mas não precisa aprofundar. Principalmente essa questão da lógica. Essas aulas de lógica, o que é mais importante é entender a diferença entre lógica material, formal, e raciocínio dedutivo e indutivo. E como eu posso usar isso dentro do direito. Certo? Uhum. E aí, na nossa provinha de segunda-feira, são 30 questões de verdadeiro ou falso. Dá para todo mundo fazer em 20 minutinhos. Mamão com açúcar. Fica aí. Eu odeio Aí quando a verdadeiro gente for fazer lá, vai ser igual a da CESP. Só presta assim, só presta bem quente para poder comer logo e matar logo o verme. Misericórdia. Quem tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, pode me mandar um e-mail que eu respondo. E se precisar, eu mando até um material de apoio, tá? Tá certo? Tá bom. Um beijo, fique com Deus. Beijo. Beijo.
Ébano.